Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Se cuidando, se prevenindo, em isolamento em casa, certo? Pois bem, meu nome é Vinícius, essa é mais uma aula de Geografia, 7º ano. A aula de hoje nós vamos ver o que nós aprendemos na nossa última aula. Nós aprendemos como foi formada a identidade étnica e estudamos sobre as comunidades tradicionais. E vemos o conceito do que é povo e quais são suas classificações. Na aula de hoje, o que discutiremos? Discutiremos sobre a população brasileira e o nosso objetivo é compreender com dados demográficos os índices socioeconômicos e nos ajudar a analisar essa distribuição da população pela sua etnia. Raça, identificado pelo IBGE, mas etnia, dado pelas ciências humanas. A classificação dos grupos étnico-raciais brasileiros é dada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde nós vemos a análise feita por ele através de uma classificação dada por autodeclaração, ou seja, a percepção pessoal, onde cada um vai dizer o que é, ou o que acha que é, ou se autodeclara. Nós temos a classificação por brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas, e a possibilidade de quem não se encaixa ou não se vê dentro desses perfis, né? Trabalhando exatamente isso. E temos essa possibilidade da não declaração, se você não se identifica com nenhum desses grupos. Vamos agora fazer uma análise bem minuciosa sobre o Brasil e suas macro-regiões, ou seja, né, no Brasil nós vemos 46,7% de 100% de toda a população brasileira, nós vemos de composição de pessoas pardas, 44,2% de pessoas brancas, 8,2% de pessoas que se autodeclaram pretas ou negras, e 0,9% de amarelos ou indígenas, né? Nós temos essa distribuição feita também no Norte, no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Vamos analisar? No Norte, nós temos 72,3% de pessoas que se autodeclaram parda e 19,5% brancas e 7% de pessoas que se autodeclaram pretas e 0,2% de amarelos ou indígenas. Já no Nordeste, a gente vê 64,7% de pessoas que se declaram pardas, 24,8% de pessoas que se declaram brancas, 9,9% de pessoas pretas e 0,6% de amarelos ou indígenas. Já na região Sudeste, nós vemos já um pouco diferente. 37,6% de pessoas que se declaram pardas, 52,2% de pessoas que se declaram brancas, 9% de pessoas que se declaram pretas, né, e 0,2% de pessoas que se autodeclaram amarelas ou indígenas. No Sul, nós temos 18,7% de pessoas que se declaram parda, 76,8% de pessoas brancas, 3,8% de pessoas que se declaram pretas ou negras e 0,7% de pessoas que se declaram amarelas ou indígenas. E no Centro-Oeste brasileiro, nós temos 55,3% de pessoas que se declaram pardas, 37% de pessoas que se declaram pretas ou negras, e nós temos também 6,9% de pessoas que são consideradas amarelas ou indígenas. E 0,8% também. Nós vemos isso por conta dessa distribuição no nosso país. Na região norte, mais pessoas se declaram como parda porque elas são descendentes, ou a mistura, né, do caboclo, do indígena, né, do negro com o branco. Por isso que elas se declaram como parda. E também vemos um número significativo de pessoas pretas, né, ou negras.
devido à miscigenação e à mistura, né? Através das pessoas escravizadas que vinham da África forçadas para trabalhar no Brasil. E assim foi constituindo a nossa população brasileira. No Nordeste, a gente vê também essa questão muito forte também da questão da população negra e também a população parda, devido a ser a primeira região brasileira habitada por colonizadores e advindo da formação territorial brasileira, como já foi visto em outras aulas. E também vemos no Sudeste um grande número maior de pessoas que se declaram brancas devido a se autodeclararem e também a questão da imigração no século XX, onde nós temos a questão do imigrante europeu advindo de guerras civis, advindo de outras situações em seus países, ao qual vieram trabalhar como na lavoura, né? Na produção do café, né? No fim da escravidão, e trabalhar também na produção de frutas, verduras, aqui nos interiores do Brasil, principalmente no interior de São Paulo, no interior de Minas, interior do Paraná, onde a gente vê muito essa questão, né? E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também na região sul. Por isso que temos a maioria da população se autodeclarando branca, porque a maioria deles são descendentes de europeus. Quem é que nunca viu no sul do Brasil um descendente de alemão, de italiano, né? De japonês? Então, quer dizer, tudo isso tem a ver com a transformação e a economia do nosso país, que formou essa população, advinda de diversos lugares do mundo. E também temos no Centro-Oeste um número considerável, igual na região Norte, de pardos, pela questão indígena também, porque nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul há uma grande população e uma grande formação de etnias e comunidades indígenas. A população brasileira, vamos aprofundar. Agora eu vou ler com vocês esta citação de um sociólogo chamado Mendes Chaves. A palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontram numa situação de dependência e desvantagem em relação a outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla, e a maioria recebe quase sempre um tratamento discriminatório, ou seja, por parte da maioria. Então, existimos as minorias, que acabam se tornando uma totalidade, devido à soma de todos que estão numa luta para a sua identidade, sua cultura e sua formação, que essa é a miscigenação, a multiculturalidade brasileira. A formação da população brasileira através da sua diversidade étnica. Nós vemos também os indicadores socioeconômicos, que são fundamentais, como eu disse, pelo IBGE. O IBGE é que determina como que é formada a população brasileira. Se os mais pobres, os mais ricos, os recursos, como que eles vão ser destinados, as análises desse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é nacional, feito pelo governo. Onde nós temos o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, como um parâmetro mundial, já estabelecido pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E nós vemos que o Brasil também segue isso, tanto nacionalmente quanto municipalmente, né? Nós temos esse índice calculado do IDH, chamado de IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, só que para nível municipal, onde calcula-se a partir de 3 índices, né? A renda per capita, ou seja, o quanto o brasileiro recebe por média em seu salário, no seu emprego, a esperança de vida, o quanto da população ultrapassa o primeiro ano de vida e o quanto nós temos de população idosa, considerada com mais de 60 anos de idade, no nosso país. E também temos, né, a taxa de escolaridade, o quanto é o nível de qual a pessoa estudou e a quanto ela está na escola, ou seja, se ela já concluiu o ensino fundamental, se ela já concluiu o ensino médio, ou se ela está no nível superior, né, na graduação, na faculdade. Esse índice, ele é calculado de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, é melhor o nível e o índice daquela população, daquela sociedade, do estado ou do município aonde vive. Nós temos esses indicadores socioeconômicos através, como eu disse, né, a renda per capita, que é compreendida com a soma de toda a riqueza econômica produzida e dividida igualmente ou não em cada região. Nós temos o produto interno bruto, tudo que é produzido,
e como que é dividida essa renda, como que ela é distribuída, né? Os recursos para os estados, para os municípios, e como que é esse acesso para cada população. E também nós temos, como eu falei, a esperança de vida, aonde essa expectativa, em média, de quando se determina o nascimento até 1 ano de idade, e se a população está velha, ou seja, uma população melhor tende a ser a qualidade de vida, a produção e o acesso à saúde, educação, qualidade, cultura, entretenimento e segurança. E temos também a escolaridade, que é um fator importante, indicador, que está imensamente ligado à quantidade de anos ou ciclos de estudos que a pessoa cursou. Se ela terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio ou está no nível superior. Determinando tudo isso, entre outros. Aqui está um mapa que a gente vai fazer uma análise, onde nós vemos várias cores aqui, representadas. O vermelho é um índice muito baixo. Já o laranja e o amarelo é de baixo a médio. E de alto a muito alto, o índice de desenvolvimento humano é da população. Nós vemos como que está sendo distribuído pelo Brasil. Fazemos essa análise olhando o mapa e essa distribuição. Esse espécime de termômetro, ou seja, onde a gente analisa com a questão do tamanho. E vocês veem aí como que está distribuído pelo nosso Brasil, em seus municípios, neste mapa. Que é o mapa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, por município. E para terminar, nós vamos analisar essa tabela, que mostra os índices dos anos 2000, ano 2010, de como que está a distribuição do IDH, da esperança de vida, né, da porcentagem de ensino fundamental completo ou que já está no ensino médio, dividido por negros e brancos, onde nós temos essas porcentagens nesses anos, porque é de 10 em 10 anos que é feito o censo, né, a análise de toda a população brasileira, quando vai o licenciador na sua porta bater e perguntar, fazer entrevista com você, né, o funcionário do IBGE. Mas este ano, infelizmente, não haverá, em 2020, como ele é feito de 10 em 10 anos. Para terminar, nós vemos esses dados, esses valores, né? Que quanto mais próximo do 1, como foi dito, para o IDH, nós temos esses valores, né? Nos anos 2000, nós vemos que é 0,530 para negros, 0,675 para brancos. E nos anos 2010, 0,679 para negros e 0,777 para brancos. Isso significa o quê? Que nós vemos essa disparidade entre brancos e negros por conta da questão racial e a diferença, porque a maioria da nossa população é negra ou parda devido à miscigenação e à formação étnica, através da colonização e da escravidão advinda da África. Por hoje é só, nós terminamos nossa aula e até a próxima.